No episódio de hoje, contamos com a presença de José Trincão Marques, advogado, concluiu a parte curricular do doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável pela Universidade Nova de Lisboa, é membro e dirigente de várias organizações e é atualmente presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas e da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. José, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de podermos falar um pouco. O José tem já desde há muitas décadas aprofundado aqui o tema da sustentabilidade e das alterações climáticas. Editou recentemente um livro que compila aqui várias reflexões suas, num caminho que refere até, inicialmente, ter sido um pouco solitário. A minha pergunta é, atualmente, enquanto sociedade, acha que este é um caminho já menos solitário? Estamos mais sensibilizados para este tema da sustentabilidade? Antes de mais, agradecer portanto, o convite para estar aqui. É um prazer, é um gosto estar aqui a conversar consigo. Em relação à questão que me coloca, efetivamente eu comecei a me interessar por questões ambientais e desenvolvimento sustentável há bastantes anos. Portanto, estava eu ainda na Faculdade de Direito de Lisboa, quando até apontei um curso de Direito do Ambiente, foi dos primeiros em Portugal, na altura relacionado pela Universidade Católica. Ainda estava no quinto ano, era um curso ao fim de semana. E, portanto, já tenho estes interesses há bastante tempo, para além, posso até remontar até à juventude mais inicial e até à infância, mas comecei a ter uma noção mais concreta das coisas a partir daí. Bom, em relação à questão da solidão, que refiro aí na introdução do livro, efetivamente, eu escrevo para a comunicação social local e regional de Torres Novas e da zona há algum tempo e, efetivamente, nos anos 90, nos anos 2000, princípio dos anos 2000, etc., os temas que eram levantados eram olhados com alguma desconfiança por alguns, Uhum. com alguma, Algum ceticismo não também? só ceticismo, até com algum desprezo, posso dizer assim, que as pessoas achavam que isto eram coisas absolutamente secundárias. Hoje em dia, em geral, as coisas mudaram muito, portanto há uma percepção muito maior dos problemas ambientais e globais, das alterações climáticas. Até porque esses efeitos já são mais visíveis também, não é? Exatamente, utilizando uma expressão feliz do professor Viriato Somonho Marques, já há bastante tempo, vivemos uma espécie de pedagogia da catástrofe e algumas pessoas, ou muita gente por esse mundo fora, foi tendo uma noção forçada da realidade das coisas. Mas o que é certo é que, infelizmente, ainda existem pessoas de muita responsabilidade no mundo, não é? Ahm, Negacionistas climáticos e que não têm qualquer sensibilidade ambiental. E a história das políticas de ambiente públicas e do desenvolvimento sustentável tem sido feitas de avanços, estagnações e recuos, e o que é certo é que atualmente, infelizmente, no dia de hoje, não é, vivemos um fenómeno de retrocesso. Não direi até de estagnação, direi até retrocesso. Basta olhar para a presidência dos Estados Unidos da América, basta olhar para a Rússia, basta olhar para a maioria dos países desenvolvidos, até na Europa alguns, Uhum. que estão a ser dirigidos por negacionistas ou por pessoas que não têm essa sensibilidade ambiental. E depois isso também se reflete nas pessoas, mas é verdade que a generalidade dos cidadãos tem hoje uma consciência muito maior do que tinham há uns anos sobre estes temas. Muito bem. Mas enquanto sociedade sabemos que há um trabalho de adaptação, já nem falamos tanto de mitigação, é mais adaptação às alterações climáticas que todos temos de fazer. Para além da questão política que o José referiu agora também, da questão das lideranças políticas, que outros desafios é que o José identifica enquanto comunidade que temos para fazer face a esta adaptação? Um exemplo que o José também refere aqui várias vezes no livro está relacionado com a questão da mudança de hábitos, não é? E muito de um estilo de vida que nós aqui temos como, quando digo nós aqui no Ocidente ou no contexto europeu, temos como garantido, mas que muitas práticas que nós sabemos que não são tão sustentáveis e que temos de alterar. Que desafios é que encontra para esta necessária adaptação às Antes alterações de ir a esse climáticas? ponto, só dizer o seguinte: eu acho muito importante nunca nos desfocarmos da mitigação. Portanto, a mitigação, portanto, é um conceito técnico, não é? Da ciência das alterações climáticas, tal como a adaptação. A mitigação destina-se a combater as causas do aquecimento global.
E é fundamental a mitigação. Porquê? Tem um significado político importante. Porque, antes de mais, o que é a mitigação? A mitigação é combater as causas. Como é que se combatem as causas do aquecimento global? Ahm, Diminuindo as emissões de gases com efeito de estufa e criando e potenciando os sumidores Uhum. de carbono ou desses gases, nomeadamente florestas e oceanos. Certo. Não é? Pronto. É fundamental termos noção que é importante trabalharmos na mitigação, porque os negacionistas climáticos terão sempre que se adaptar em face das Da realidade, circunstâncias não que é? se Dos levantarem, acontecimentos. não é? E apostam só na adaptação. Ahm, e, portanto, nunca é descurar a mitigação, porque a mitigação, reconhecer que é importante cada um de nós trabalhar na mitigação é isso precisamente, porque os negacionistas climáticos muitas vezes podem negar por simplesmente que não há um espaço temporal preciso ainda para se afirmar que existe, na verdade, uma alteração climática em curso. Dizem que é preciso uma amostra temporal maior. Outros dirão que as causas são causas não antropogénicas, não causadas pelo homem, mas causas geológicas, radiações solares, inclinação do eixo da Terra, etc. Enfim, pode haver várias, mas a maioria da comunidade científica efetivamente refere como causa das alterações climáticas as causas antropogénicas. Portanto, é o homem. Causadas pelo homem. Portanto, sendo o homem, se é o homem que através da sua, e isso está provado cientificamente, através da sua ação, que provoca as alterações climáticas, se é o homem que provoca as alterações climáticas, o homem também tem a obrigação de mitigar essas alterações. E na questão da adaptação, a adaptação já é uma questão de combater ou de nos adaptarmos aos efeitos das alterações climáticas. Bom, Às consequências que daí advêm. consequências das alterações climáticas e como é que isso se pode fazer e tem vindo a ser feito aqui e ali, desde logo no plano do ordenamento do território, não é? Na parte urbanística, o urbanismo deixou de ser urbanismo para ser considerado um urbanismo, ou seja, deixamos de olhar para a cidade como urbi e passamos a olhar para o território como orbi, como um conjunto, não é? como a terra em si. Não faz sentido estarmos só a olhar para a cidade e planear apenas a cidade, tem que se planear todo o território e valorizar a questão urbana propriamente dita, mas a questão, as partes rurais e não habitadas. E, portanto, na adaptação é importantíssimo, por um lado, prever as consequências dos fenómenos meteorológicos extremos, nomeadamente cheias repentinas, ondas de calor, incêndios. Aliás, vimos há pouco tempo nos Estados Unidos da América, na Califórnia, não é? Portanto, uma catástrofe gravíssima. Sim, sobre as cheias tivemos o caso de Valência, não é? Também há relativamente pouco tempo aqui no Império. E mesmo em Portugal, E mesmo Portugal, claro, claro que Coimbra há tem. pouco tempo teve as chamas às portas da cidade, não é? Há meses, no final do verão. Sim, infelizmente no verão sabemos que Portugal é muito suscetível também a questões relacionadas com incêndios. Sim, em alguns locais, mal ordenados, não é? No Alentejo até faz mais calor e normalmente não há incêndios com a mesma intensidade, porque será? É um ordenamento florestal diferente, não é? Do que existe no a norte do Tejo, e portanto é isso que provoca, portanto, aqueles incêndios também descontrolados. Podemos falar sobre isso. Ao nível das cheias repentinas, temos na Holanda um exemplo. A Holanda é um país que está avançadíssimo nessa área, aliás, desde há bastantes anos, né? Por razões várias, em que a drenagem é fundamental, a drenagem das águas, a criação de bacias de retenção, a criação de praças de água que podem estar secas e servirem de bacias de retenção, e depois, quando estão secas ou quando estão cheias, serem utilizadas de forma lúdica pela população. E também os próprios edifícios, as caves de alguns edifícios estão preparadas para, quando há chuvas torrenciais, serem armazenadores de água, de maneira a não serem encaminhadas logo diretamente para o sistema de drenagem público, não é? Diminuindo a carga. E, portanto, existe uma série
De adaptações. soluções de adaptação às alterações climáticas, mas as adaptações têm de dar-se também a outro nível, a nível, por exemplo, da agricultura, das pescas, adaptando as culturas que se fazem, seja na agricultura, seja na pesca, não é? Adaptando às novas espécies e adaptando às novas realidades climáticas, o que até pode ser uma oportunidade em alguns aspectos. Certo, certo. Não é? Que até pode ser uma oportunidade em alguns aspectos. Também na medicina, por exemplo, já se nota uma subida gradual de algumas doenças tropicais. Uhum. Sim, o caso, ainda há pouco tempo também agora na Madeira foi detectado já casos de dengue, Exatamente. por exemplo, ou Sim, seja, a nível de exatamente. Ou tropicais. seja, existem doenças tropicais que aos poucos vão subindo, no caso do hemisfério norte, não é? Vão subindo e, portanto, é outra área onde é necessário fazer uma adaptação na área da medicina, não é? Mas no caso relacionado com as cidades e pegando até no seu vasto, na sua vasta experiência relacionada até com a Assembleia Municipal, com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, as alterações que referiu são muitas, ou devem ser muitas, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, proporcionadas através também dos próprios políticos e, portanto, dos próprios governos. Mas na verdade é que daquilo que temos visto também até e vemos em Portugal sempre que há debates relacionados com eleições legislativas, autárquicas, o tema da sustentabilidade é um tema muito pouco aprofundado, muito pouco desenvolvido. Acha que nós já temos essa sensibilização para efetivamente esse ser um tema cada vez mais na agenda do poder político, que é um tema também que as próprias populações reconhecem como prioritárias quando escolhem também os seus governos? É verdade o que diz. É verdade o que diz. Apesar de nos últimos tempos, quando digo nos últimos tempos, digo se calhar na última década, a generalidade das forças políticas já incorporam, até por razões eleitorais, Certo. já incorporam, a maioria delas, as questões ambientais. Mas eu ainda me recordo, se calhar há 20 ou há 30 anos, eram completamente omissos. Relativamente a maioria das forças políticas e forças políticas de relevo eram completamente omissas, vou falar em Portugal, portanto, nessa questão, não é? Agora, é evidente que a sensibilização das pessoas e dos eleitores vai ter um papel fundamental depois na influência dos políticos, nas decisões e nas opções ideológicas de cada força política. Isso é evidente, não é? E, portanto, daí eu também achar que é fundamental, portanto, a defesa do ambiente e do desenvolvimento sustentável e o combate às alterações climáticas é uma tarefa fundamental do Estado, mas não pode nunca ser dissociada da participação dos cidadãos, como seja individualmente, seja através das associações de defesa do ambiente, como fiscalizadores e como até do próprio Estado, como fiscalizadores e como impulsionadores destas transformações que são necessárias, porque muitas vezes é o próprio Estado que comete atentados ambientais. Muitas vezes são particulares, empresas particulares, mas muitas vezes, e cabe o Estado intervir também, tem que haver esse equilíbrio, mas muitas vezes é o próprio Estado que comete esses atentados. Não é? Sim, e a dimensão da participação é uma dimensão muito relevante na sustentabilidade que nem sempre é tida em conta, não é? Ou seja, o tal desenvolvimento participativo, as pessoas também terem a oportunidade de tomarem conta das suas próprias anseios e das suas próprias necessidades. Eu queria ligar a um tema, e aqui já mais na reta final também aqui do nosso podcast. Este é um podcast muito focado também naquilo que é a intervenção e o papel das empresas. E queria abordar aqui um tema que o José referiu, que é esta necessária complementaridade e trabalho colaborativo entre o setor público, o setor privado, entre as empresas, as organizações da sociedade civil, os próprios cidadãos. A minha pergunta é, em Portugal, sendo um país relativamente pequeno, uma dimensão pequena, muitas vezes periférico, nós sabemos trabalhar em parceria, em colaboração? Considera que este trabalho e esta articulação entre o setor público e o setor privado, até uma vez que o José tem também uma empresa e, portanto, considera que este é um trabalho que nós fazemos bem em Portugal ou como é que podemos promover esta maior colaboração? Bom, podemos falar da área ambiental, não é? Nessa colaboração na área ambiental. Daquilo, o que é que eu acho relativamente a esse assunto? Acho que há um caminho longo a percorrer. Portanto, em alguns casos, efetivamente, existe essa colaboração, essa parceria. A parceria vem da palavra parte, não é? E, portanto, colaboração entre partes. E, efetivamente, sou da opinião que há um longo caminho a percorrer. Portanto, não considero que sejamos um grande exemplo
a esse nível. Há um trabalho muito longo a fazer e aqui as culpas, vamos falar de culpas, são da parte do Estado e da parte das empresas e dos cidadãos. Os cidadãos também são particulares, Certo. né? Os De certa cidadãos forma, se calhar até é quase cultural, não? Esta falta de colaboração. sim, cultural e é uma questão de um vício que vem de trás também, não é? Um vício comportamental que vem de trás. Eu vejo mais a coisa assim cultural, podemos chamar-lhe cultural. Mas para fazer uma ligação à questão, e ainda não falámos aqui, pelo menos adjetivando-a diretamente, a importância da democracia ambiental. O que é a democracia ambiental? É um conceito relativamente novo e pouco conhecido, mas implica aquilo que eu disse há pouco. Por um lado, e está plasmado na nossa Constituição da República, o Estado tem uma tarefa fundamental na defesa do ambiente, da qualidade de vida dos cidadãos, no combate às alterações climáticas, na defesa da sustentabilidade, mas os cidadãos e os privados e as empresas também têm o dever, também têm, também, também têm o dever de o fazer. E não só o direito à qualidade de vida e um ambiente saudável é um direito fundamental dos cidadãos. É um direito fundamental. E, portanto, é nesta simbiose que devemos trabalhar no sentido de fazer as tais parcerias. As questões ambientais têm um problema que se relaciona com a sua tecnicidade, ou seja, que é o seguinte: muitas das áreas são demasiado técnicas e afastam as pessoas ou não os fazem compreender tão bem determinados assuntos e, portanto, há uma necessidade de simplificar a comunicação para que Certo. as Torná-la pessoas mais acessível, não é? possível que as pessoas Sim. a conheçam. Por outro lado, eu entendo que o Estado não pode, já disse isso há pouco, implicitamente, não pode sozinho fazer nada, deve sempre socorrer-se das tais parcerias com a sociedade civil. É fundamental envolver as forças vivas dos conselhos, do país, não é? Seja a nível individual, seja a nível associativo, seja a nível das empresas, é fundamental. É, outra, é, outra, é outro componente fundamental da democracia ambiental e, por outro lado, o Estado forte, demasiado musculado, puxa tudo para si, que não deixa nada para os cidadãos, não funciona. Como o contrário também não. O desaparecimento total do Estado e deixar tudo ao mercado livre também não é, na minha opinião, o caminho. Portanto, há aqui este meio termo como um Estado estratega, o Estado regulador, porque há determinadas áreas que necessitam do apoio do Estado e da fiscalização do Estado e da força do Estado para impor determinadas medidas, sempre com equilíbrio e sempre com o tal balanço da colaboração, da parceria com os cidadãos e das empresas. Certo. Muito bem. José, ficamos por aqui. Agradeço uma vez mais aqui a sua colaboração aqui com esta sugestão Caminho Livre, Intervenção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e é também tentando aqui contribuir para este caminho, que sabemos que é um caminho ainda longo, com muitos desafios, mas que aqui no podcast do outro lado tentamos também, de alguma forma, ajudar, pelo menos a termos uma reflexão maior sobre estes temas. Muito obrigado e até um próximo episódio.